Olá, alunos. Hoje a gente vai vir falar sobre a parte do conceito também, conceito de potencial hidrogênio iônico e potencial hidroxílio iônico, que são mais conhecidos como pH e pOH, tá? Então, a gente vai ver aqui nos slides os conceitos que a gente aplica para cada um deles. Então, da onde que vem a parte de pH e pOH? Então, eles vêm de algumas partes de experimentos com a água. Então, esses experimentos verificaram que quando a gente tem duas moléculas de água, água pura, elas se auto-ionizam, tá? Em uma pequena extensão. Então, aqui na minha equação, eu tenho duas moléculas de água e elas se ionizam, formando o íon hidrônio e o íon hidroxila, né? Então, quando a gente tem essa formação desses íons pela auto-ionização da água, então uma molécula de água vai perder o hidrogênio, vai ceder um hidrogênio para outra molécula de água formando o íon hidrônio, uma vai perder formando o íon hidroxila OH-, tá? E mais pelo fato da água ser pura, a sua atividade é igual a 1, então nas expressões matemáticas de constante de equilíbrio, ela quase não entra. Ela não entra porque ela tem a atividade dela semelhante igual a 1. Então, por isso, toda vez que a gente olha nas equações de equilíbrio químico, quem entra nas equações são aquelas substâncias que são aquosas e gasosas. As líquidas, elas vão ficar, e sólidas sempre ficam de fora da equação, porque elas têm atividade igual a 1. Então, a constante de equilíbrio para a autoionização da água, ela é conhecida como o produto iônico da água, que é o valor de Kw. Então, o Kw ele é dado pela concentração dos produtos que são aquosos, né? Então, a concentração de hidrônio vezes a concentração de hidroxila. E esse valor da constante de equilíbrio da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Esse valor dessa constante, ela depende da temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, esse valor é menor, e em temperaturas mais altas, esse valor vai aumentando, tá? Então, o valor de Kw vai variar de acordo com a temperatura. Então, sempre nos problemas, nos exercícios, vocês vão ver que é fornecido o valor da temperatura da água, do que está sendo feito, essa constante, que ela está sendo calculada. Então, no exercício aqui, a gente tem assim, calcular as concentrações de íon H+, que é o íon hidrônio, e íon OH- de uma solução que tem a concentração de 0,050 molar de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico, ele é um ácido forte, tá? Então, inicialmente, a concentração dele é toda em ácido, então 0,050. Eu coloquei ele em água, ele dissociou em H+, e NO3-, né? Então, inicialmente, eles não têm os íons ainda produzidos. Depois, a gente vai ter, então, por ele ser um forte, ele vai dissociar totalmente. Então, vai formar H+, e NO- na mesma proporção que o ácido, porque ele ser um ácido forte. Então, a gente tem que a concentração de H+ é igual à concentração de nitrato, que é 0,050 molar. Então, pela constante de Kw, eu consigo descobrir qual é a concentração de H+, só fazendo essa dissociação. A de OH- eu faço o quê? O valor de Kw dividido pela concentração de H+. E descubro qual que é o valor aqui da concentração de íons hidroxilas, tá? Então, aqui eu teria que dividir por 0,050 molar e vou descobrir o valor da concentração de OH-. Vai dar um valor bem pequenininho, tá? Então, por ser um ácido forte, a concentração de H+, ela tem que estar mais elevada do que a concentração de íon hidroxila. Então, numa solução a 25 graus Celsius, onde Kw é igual à concentração de H+ vezes OH-, toda vez que a concentração de H+ for maior que OH-, a gente fala que ela é ácida. Se as concentrações são iguais, ela é neutra. E se a concentração de hidroxila for maior que a concentração de H+, a minha solução vai ser
Então, a gente sempre vai trabalhar com as escalas de pH e pOH. Essas escalas, então, a gente vai conseguir calcular os valores de pH e pOH e determinar se a nossa substância ela é ácida ou se ela é básica, tá? E como é que a gente calcula? A gente determina que pH é menos o logaritmo da concentração de H+, e se eu tiver a concentração, o valor do pH, que você saber a concentração dos íons, é fazer 10 elevado a menos o pH. pOH menos o logaritmo da concentração de OH-, ou se eu tiver o valor do pOH e quiser saber a concentração da hidroxila, 10 elevado a menos o valor do pOH, tá? É bem simples os cálculos de se fazer, a gente faz usando a calculadora científica tranquilamente, todos eles. Então, aqui, no meu exemplo, eu tenho que pedir para calcular o valor de uma solução que a concentração de H+ é de 0,050 molar. Então, faço somente a substituição no meu cálculo. Então, pH é menos o logaritmo da concentração. A concentração já forneceu, que é 0,05 mol por litro, ou 5 vezes 10 a menos 2. Então, fazendo na calculadora, eu descubro que o pH dessa solução é 1,30, tá? Nesse meu outro exemplo, eu tenho que o pH da solução é 3,301 e pede qual é a concentração de H+. Então, é o inverso do outro exemplo. Aqui eu já tenho o pH, eu quero saber a concentração de H+. Então, eu vou fazer o que a gente chama de antilogaritmo. Então, eu vou fazer 10 elevado a menos o valor do pH que foi fornecido e descubro, então, a concentração de H+, que é de 5 vezes 10 a menos 4 molar, mol por litro. Então, a gente pode sempre lembrar que a gente vai ter uma relação entre pH e pOH. Então, usando a equação de potencial iônico da água, que é o Kw, a gente tem que Kw, então é a concentração de H+ vezes OH- igual a 10 a menos 14,25 graus Celsius. Se aplicarmos logaritmo para todos eles, a gente vai chegar na relaçãozinha que diz o quê? Que pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu sei o pH da solução, eu tenho como calcular o pOH dela, tá? É só fazer 14 menos o valor do pH, eu descubro o pOH. Ou se eu tenho pOH, se eu saber o pH, é só fazer 14 menos o valor do pH e descubro o outro. Então, é bem fácil de utilizar. Então, a 25 graus Celsius, a concentração de íons hidrônio, ou H+, sempre vai ser maior que 10 a menos 7. Então, quer dizer que o pH vai ficar menor que 7. Então, vai ser de 1 até 6. A solução é ácida, né? Quando a concentração de H+ for igual à concentração de hidroxila, por exemplo, a 25 graus Celsius, 1 vezes 10 a menos 7. O pH é igual a 7. Então, a minha solução é neutra. E se a concentração do íon hidrônio do hidroxila é maior, então a concentração dela é maior que 10 a menos 7. Então, o pH vai ser sempre maior que 7. Então, vai ser de 7,1 até 14. Então, aí as substâncias vão ser básicas. Aqui, mostrando na tabela, ó. Então, o pH varia geralmente de menos 1 até 15, tá? De 7 até menos 1, ela é ácida, e maior que 7 até 15, a nossa substância vai ser básica, tá? Igual a 7, ela vai ser neutra. E aqui a gente tem um exercício. A gente tem uma solução de detergente que tem o pH 11,63 a 25 graus Celsius, e pede concentração de 1H+, e de 1 hidróxido. Para eu descobrir a concentração de íon hidrogênio, que é o H+, a gente só fazer na calculadora 10 elevado a menos o valor do pH foi fornecido, que é 11,63. Vou descobrir a concentração de H+. A concentração de hidroxila, eu vou fazer 10 elevado a menos o pOH, mas eu não tenho pH. Mas se eu fizer, eu usar aquela relação pH
mais POH é igual a 14, não tem? A gente viu que tem essa relaçãozinha que a gente pode utilizar. Então, se eu tenho pH, que é 11,63, eu vou diminuir de 14. Então, 14 menos 11,63, vou descobrir que o pOH é 2,37. Lá, descubro que o valor do pOH é igual a 2,37. Aí eu faço o cálculo do mesmo jeito. Concentração de hidroxila vai ser igual a 10 menos o valor do pOH, que é 2,37. A gente faz esses cálculos na calculadora tranquilamente, tá? E consegue descobrir os valores de pH e pOH de todas as substâncias, tá? Então, esse é o conteúdo, é bem simples, tá? É só utilizando a fórmula, pH igual a menos o logaritmo da concentração de H+, pOH é a concentração de menos o logaritmo da concentração de hidroxila, que é OH-, tá? E se eu tiver o valor de pH ou de pOH informado no enunciado, então é só fazer, eu vou encontrar quem? A concentração dos íons. Então, é só fazer a reação inversa, tá? Então, é bem simples de fazer os cálculos. Eu vou enviar para vocês um material de apoio, juntamente com uma lista de exercícios de fixação, e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Obrigado e até